estou de volta para a segunda parte, da aula sobre o psicopata, o sujeito psicopata, psicopatia. Nós vimos na última aula que o psicopata não é um psicótico, é um indivíduo esquizoide, é alguém que tem uma espécie de fragmentação do eu. E como tem essa fragmentação do eu, ele não consegue interagir com o outro como se tivesse propriamente uma relação humana. Ele, ao contrário disso, ele desumaniza. É por isso que nós falamos do transtorno do sentimento de identidade. Por que transtorno do sentimento de identidade? É porque ele é tomado por um outro. O indivíduo que aparentemente é normal passa a ser controlado, passa a ser dominado, por um outro. Esse outro é o seu outro, muitas vezes secreto. É interessante como agem, os psicopatas. São indivíduos que trabalham, são indivíduos que vão para a escola e de repente há uma explosão. Nós vimos aí no caso do maníaco do parque, o indivíduo aparentemente normal, um indivíduo de boa aparência, que arrastava mulheres para parques públicos, matava as mulheres em meio ao mato, ou seja, para vocês perceberem a capacidade de seduzir. Mas nós temos também aqueles psicopatas que entram de repente numa escola atirando. O massacre de Realengo foi exatamente esse massacre, um tipo de psicopata que parece ser um emissário, alguém que vem fazer uma missão nobre, que precisa matar os impuros. Esse é um tipo também interessante. E há outros ainda mais alucinados. Há alguns psicopatas que são também psicóticos. Nesse sentido, podemos dizer que nem todos os psicopatas se comportam da mesma maneira. Há diversos tipos psicopáticos. E é isso que nós vamos estudar nessa aula. Os tipos psicopáticos. O primeiro tipo, podemos chamar esse primeiro tipo de visionário. Essa é uma conceituação mais comum, Nós podemos dizer que o visionário é um indivíduo completamente insano. Esse indivíduo visionário é alguém que pode ter uma carga de psicose maior. Por isso, além da esquise, do indivíduo ser esquizoide, ele já está mergulhado na insanidade. Ele acredita propriamente, em uma realidade muito diferente da realidade das pessoas normais. Esse indivíduo é o visionário. É um indivíduo jamais propenso à psicotização. O segundo tipo, o missionário. Isso aqui é bem comum, o tipo missionário. Socialmente não demonstra ser um psicótico. Sente a necessidade de livrar o mundo de tudo que julga imoral e indigno. Escolhe um grupo para matar. Aí ele pode escolher homossexuais, prostitutas, padres, Aí entra fatores idiosincráticos, fatores, mais pessoais, ligados à psicobiografia do sujeito. Mas o importante, o que eu quero que vocês entendam, é que esse missionário é alguém com uma carga psicótica também maior. Tanto o visionário como o missionário, eles são psicopatas com carga, com traços psicóticos maiores. Por isso, eles podem acreditar que alguém está conversando com eles, eles podem acreditar que alguém quer conversar, dialogar, de um lugar espiritual com eles. Isso pode fazer com que eles se sintam usados por espíritos, por deuses, por demônios, Então notem que aí é um processo de distanciamento da realidade maior. Nós tivemos um caso muito ruidoso aqui em São Paulo,
foi em Pernambuco, um caso de um psicopata que, além de matar, eles acabavam comendo, né? Havia o canibalismo também junto, comiam a carne das vítimas. De uma forma absurda, a esposa do psicopata chegou até mesmo a fazer salgados, né, com a carne das mulheres mortas, assassinadas. Então entendam, né, que isso é um estado de psicose, é um caso, né, um pouco atípico. Mas é importante dizer que esse indivíduo de Pernambuco, de Garanhuns, ele tinha até mesmo, né, como discurso a ideia de que ele era criador de uma nova religião, de que ele precisava depurar, ele precisava matar as mulheres impuras, maculadas, né? Isso está vinculado exatamente a esse caso, né? Da ideia de ser alguém usado, de ser uma espécie de instrumento, né? Da espiritualidade. Isso não impede que eles sejam muito cruéis. Eles são usados por deuses cruéis. Muitos deles dizem que precisam matar crianças, estuprar crianças para livrá-las, para fazer com que elas se tornem mais puras. Ou seja, é algo mesmo alucinado, é algo psicótico, né? Esses são os casos aqui dos visionários e missionários. Agora, existem os chamados psicopatas emotivos. Esses, os emotivos, são os mais perigosos. Por quê? Porque eles matam por prazer. Não existe nenhuma ideação delirante. Eles matam porque eles gostam de matar. Eles têm prazer na dor, no sofrimento do outro. É até importante, né, dizer que esses chamados emotivos são indivíduos que gostam também de torturar. É a pior espécie de psicopata. Além, né, de matar, eles podem passar grandes períodos, né, com a pessoa cativa, porque eles querem torturar, causar dor. Eles têm prazer na dor do outro. Têm prazer naquilo que o outro mostra como temor. É importante entender que ele se nutre do temor do outro, do medo do outro, né? Esses são os psicopatas emotivos. Eu lembro até uma fala do maníaco do parque que mostra bem, né, que ele era esse tipo emotivo. Ele uma vez disse para um jornalista: eu acordei com vontade de matar. Eu precisava matar. Ou seja, vejam, né, que a ideia é que o indivíduo é impelido, é levado propriamente a matar, a destruir a vítima, né? O que está relacionado a esse terceiro tipo, que são os emotivos. E há um quarto tipo, que são chamados de libertinos. O que são os libertinos? São os chamados assassinos seriais sexuais. São aqueles, né, que além de dominar, de machucar, eles querem também algum tipo de prazer sexual. São indivíduos que recorrem ao estupro, são indivíduos que gostam, né, de antes de matar, terem relação sexual. Então vejam, né, que esses são os tipos, aquilo que costuma se conceituar por aí como os tipos básicos dos psicopatas: o visionário, o missionário, o emotivo e o libertino. Cada um desses tipos, vejam que tem uma maneira específica, um modo de agir. E eu quero que vocês tenham em mente que isso vai ser determinado por uma série de fatores existenciais. Num curso futuro, eu vou falar sobre esses detalhes, né? É algo que, evidentemente, pede um estudo mais aprofundado, né? É algo que possa detalhar coisas que não podem ser feitas num vídeo curto como este. Mas o que eu quero que vocês entendam bem é que esse
é psicopata, não importa o tipo, o que ele tem em comum é a falta de empatia, é a falta de relação, né, com o outro, como se o outro fosse alguém semelhante a ele. Ele não consegue se colocar no lugar do outro porque ele acredita que o outro é menos. O outro é alguém, né, que tem que ser subjugado, é um instrumento, é menor do que ele. E é lógico que isso faz com que ele passe a subjugar, dominar, muitas vezes torturar, como vocês viram, né? E isso tudo vai levando o indivíduo a ficar cada vez mais preso, né, na sua psicopatia. É importante destacar que isso vai se transformando num vício cada vez maior. E para facilitar, para ajudá-los, nós poderíamos falar das fases que antecedem o assassinato. Isso ocorre em praticamente todos os tipos psicopáticos. Há fases que vão surgindo antecedendo o assassinato. E aqui listei algumas dessas fases. A primeira fase, ela pode ser chamada de áurea, fase áurea. O que é essa fase áurea? O assassino começa a perder a compreensão da realidade. Ele tem o que nós chamamos de obnubilação mental, escurecimento mental, ou estado confusional. Ele começa a ficar confuso, a realidade começa a ficar porosa, começa, né, a se perder entre realidade e fantasia, e ele lentamente começa a ter o desejo de ir à caça, de matar. Por isso a segunda fase é a fase da presa. É como se ele, como um animal, fosse buscar a presa. É quando o assassino procura, né, a vítima ideal. Entendam, eu já disse isso na aula passada, o psicopata não é um indivíduo psicótico, não é um indivíduo retardado. Ao contrário, a inteligência dele está até acima da média. Por isso, ele sabe buscar a vítima ideal. Ele sabe o que ele quer. Ele normalmente vai buscar aquelas pessoas que ele percebe estarem em circunstâncias maiores de fragilidade, estarem mais propensas a serem dominadas, controladas, né? Por isso, a segunda fase é exatamente essa fase da busca da vítima ideal. Aí entra a terceira fase, a fase galanteadora. É a fase em que ele vai galantear, ele vai elogiar, ele seduz, ele engana por meio de elogios, né, a vítima. Vejam como o maníaco do parque e outros psicopatas agiram, né? Primeiro, fazem com que a vítima se sinta a coisa mais especial, mais importante de todas. Ele é tão inteligente que ele sabe o que a pessoa quer ouvir. Ele sabe o que a pessoa de fato precisa naquele momento ouvir. E aí fica mais fácil porque a pessoa se abre em simpatia para o psicopata. Por quê? Porque foi elogiada, o ego da pessoa foi massageada. E aí entra a quarta fase, que é a fase da captura. É quando a vítima cai na armadilha. Aí ele muda totalmente. Aquele indivíduo, né, polido, educado, se transforma num monstro. E por quê? Porque a pessoa já está capturada. E aí acontecem as coisas mais vis. Ele pode estuprar, pode matar, pode esquartejar, né? Aí as diversas coisas ocorrem, né? Ele vai num ascendente, torturando, gerando medo, até chegar à quinta fase. A quinta fase é a fase do assassinato. É quando a psicopatia se realiza plenamente. O indivíduo acaba por matar a vítima subjugada, né? E aí há uma sexta fase, que seria a fase da depressão. A fase da depressão
é quando ele começa a declinar e perceber que não tem mais o desejo de ficar perto da vítima. Por isso, ele tem até um arrependimento, né? Não profundo, mas o arrependimento de ter cometido aquilo e poder, de alguma maneira, ser pego. Aí lhe vem normalmente um certo desespero e ele tenta se evadir do lugar, sair do lugar, né? Mas, novamente, a fase áurea vai voltar. Passa alguns dias, né? Ele começa novamente a sentir o desejo de vitimar, sentir o desejo de matar. Então, entendam, né? Como a psicopatia ela é perturbadora. Como ela coloca em risco, né, o indivíduo que se vitima. Por isso, você que está me ouvindo, você mulher, mesmo homem, tome muito cuidado com aqueles indivíduos que parecem ser príncipes encantados. Por detrás de um príncipe encantado pode ter um psicopata, alguém disposto a matar, a tirar, né, a sua vida ou a sua dignidade. É muito importante entender que o psicopata ele é perigoso por causa disso, porque ele pode exatamente vestir essa máscara de bom moço, de indivíduo normal. Mais à frente, num outro vídeo, num curso específico, eu vou falar mais sobre a montagem do psicopata. Como é possível essa montagem, quais os fatores mais fortes, né, para a montagem da psicopatia, e aí vocês vão entender mais profundamente o assunto. Por hora é o bastante, eu agradeço a atenção de vocês, por favor curtam o vídeo, divulguem, compartilhem. É muito importante você divulgar o meu trabalho, porque faço esses vídeos gratuitos para ajudar, para fazer com que as pessoas entendam um pouco mais sobre esses assuntos vinculados à mente humana. Divulgue e faça o seu trabalho, né? Porque isso poderá ajudar muitas outras pessoas. Um abraço e até a próxima vez.